todo mundo sabe que uma empresa de alto crescimento, velocidade rápida de crescimento, blitzscaling, hyperscaling, qualquer que seja, precisa tomar decisões muito rápido e precisa ajustar o caminho muito rápido. Isso é claro para todo mundo, né? Principalmente se for uma startup. Todo mundo sabe que startup muda de direção, pivota e ajusta o que precisa ajustar. Muitas vezes a gente vê essa perspectiva sob uma perspectiva de product market fit. Então a gente precisa fazer um ajuste porque a perspectiva do cliente mudou sobre o nosso produto, tem outros concorrentes, ou porque a gente está começando e a gente não sabe ainda exatamente o que o cliente quer. Beleza. Isso é já muito claro há muito tempo, desde o livro do Eric Ries, que consolidou isso na metodologia Lean Startup é muito antes. Né? As empresas que crescem muito, elas precisam se ajustar a entender qual é o público para que ela vende, qual canal que ela vai conseguir, coisas do tipo. Mas uma coisa que talvez não seja clara para todo mundo é que é necessário se transformar em outras dimensões também. Eu queria falar um pouco sobre isso. Vou começar aqui falando da empresa em si. Né? Então, uma coisa que muita gente ignora, principalmente quando está uma empresa nova, mas que está crescendo muito, nova ali menos de 5 anos de vida, é que o cenário macroeconômico muda completamente a perspectiva da companhia e é muito importante ficar de olho nisso e ter capacidade de se transformar muito rápido no cenário de macroeconomia diferente do que se imaginava. Isso pode ser diversos fatores, pode ter uma mudança regulatória que muda totalmente o elemento fiscal, pode ter um acesso a capital diferente do que estava se prevendo, mudança de juros muito grande que muda totalmente o comportamento das pessoas, ou eventos mais extremos, como, por exemplo, a pandemia do Covid. Eu passei por 2 desses eventos e aprendi muito durante esse processo. Né? O primeiro foi a pandemia do Covid. Na companhia, na Pier, a gente é uma empresa que vende seguros, a gente teve uma mudança drástica do perfil e da quantidade de pessoas querendo comprar seguros, porque as pessoas não saíam mais de casa. E a gente vendia seguro de carro e seguro de celular. Então, as pessoas não saindo de casa, o interesse diminui muito mais, porque o risco é muito menor. E a gente teve que se ajustar muito rapidamente para poder conseguir entender essa nova perspectiva e conseguir navegar nesse período que era um período de altíssima incerteza. Né? Eu vejo alguns colegas e algumas outras empresas que eu conheço que passaram muito tempo para tomar uma decisão de se adaptar, demoraram para se adaptar e sofreram demais nesse processo de adaptação. Seja no modo de trabalhar, né, que foi um período que muita gente começou a trabalhar remoto e a gente vê que está uma tendência de voltar um pouco nesse caminho aí, mas em questão de negócio também. Então a gente teve uma série de medidas que a gente conseguiu implantar rápido, que não existiam no produto, como por exemplo pausa do seguro para você retomar depois de um tempo, ou alguns tipos de ações relacionadas a alguns profissionais da área de saúde, coisas do tipo, que foram adaptações super rápidas e que a gente conseguiu ir super bem. O outro cenário foi o cenário da mudança global de acesso a capital, né? Porque lá para 2020, 2021, estava na época do Zero Interest Rate Policy, né? A política de praticamente juros zero nos Estados Unidos, a inflação baixa e muito capital disponível, investimentos gigantescos e até muitos deles não razoáveis, o mercado de venture capital super aquecido, botando grana para caramba. E de uma hora para outra, com a mudança dos juros lá e o aumento da inflação, o capital secou. Principalmente para empresas da América do Sul, né, como a nossa. E aí a gente teve que fazer uma mudança muito drástica porque a gente pretendia continuar crescendo do jeito que a gente crescia, de maneira super agressiva, e a gente teve que caminhar num sentido de diminuir os custos, aumentar a rentabilidade da companhia e olhar um caminho muito mais saudável, sob o ponto de vista de finanças, não depender de novos investimentos, né, e se manter vivo, e muitas companhias não conseguiram fazer isso, de novo, pela essa incapacidade de transformação. Né? Então, no início eu estava falando, tem muito essa necessidade de você conseguir se adaptar de acordo com o que o cliente quer, do ponto de vista de Product Market Fit. Mas quando você consegue atingir o Product Market Fit, não significa que a partir daí é só eficiência. Claro, pode ser que você lance uma funcionalidade nova e tenha que ajustar o Product Market Fit daquela funcionalidade ou um produto novo, mas mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa, existem vários fatores e vários vetores que empurram a mudança. Acabei de dar um exemplo na macroeconomia. Mas não é só isso. Queria falar um pouco aqui sobre a perspectiva pessoal também. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que se prendem a um tipo de jeito de trabalhar, a um arquétipo, a um tipo de coisa que ela tem que fazer e acaba não experimentando e aproveitando outras coisas que ela poderia fazer para levar o resultado que a empresa precisa. Então, se a gente pensa que se leva você que é CEO ou você que é CTO, você não pode se prender a exatamente o job description que você recebeu. E se você for um empreendedor, você sabe que não existe esse job description especificando exatamente o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que a empresa precisa para poder dar certo. E muitas vezes isso implica em você fazer coisas que não estão especificadas. Você vai descobrir ao longo do tempo e você vai descobrir que muitas delas você não sabe fazer.
ou que você até sabe fazer, mas você é ruim, você precisa melhorar muito. Então, nesses casos, você tem que ter uma capacidade que, para mim, eu acho que é essencial e, para mim, foi a capacidade que eu mais desenvolvi, eu acho a mais importante, que é de se transformar, né? Se você pega um ambiente de altíssimo crescimento, em que a receita aumenta muitas vezes, 5 vezes no ano, em que o time duplica a cada 8 meses, 6 meses, 12 meses, as suas habilidades que funcionam para uma empresa que fatura X com um time de Y pessoas e para uma empresa que vai faturar 5x com um time de 2Y pessoas, por exemplo, já são diferentes, né? E se você não tem essa experiência, você precisa desenvolvê-la muito rápido, muitas vezes nesse período de 6 meses, talvez ali 8 meses. Se você não consegue desenvolver, você começa a virar um gargalo para a companhia. Seja porque a companhia precisa de habilidades novas dentro do seu ambiente, né, digamos o CTO, habilidades novas de CTO, ou que seja de gestão de time, etc. Seja porque a empresa precisa de outras habilidades que ninguém tem ali, mas a empresa cresceu de um modo que essas habilidades precisam existir. Muitas vezes vocês não contrataram, não vão contratar alguém ou não querem contratar alguém, e alguém precisa, ou algumas pessoas precisam ter a capacidade de desenvolver o trabalho que aquilo é necessário. Então, por exemplo, na minha vivência também, na Pia, eu tive que ajudar bastante o time de People. A gente não tinha um CHRO, uma pessoa, um C-level responsável por People. People tinha uma diretoria e respondia para o CEO, Igor, meu sócio, mas era muita coisa que a gente tinha que tomar conta, a empresa estava crescendo muito rápido, e eu tive que ajudar porque eu sentia que tinha uma oportunidade ali de eu fazer a empresa ser um pouco mais eficiente nesse lado, né? Então não é que a gente era super deficiente ou que as coisas estavam caindo aos pedaços, que não era, a gente estava crescendo, estava indo super bem, mas era muita energia que eu precisava lá no time e eu senti que eu tinha uma habilidade complementar que eu podia ajudar, né? E isso foi uma das coisas que ajudou a gente a chegar até onde a gente está. Então, essa capacidade de transformação é uma capacidade que não é fácil de ser exercitada. Ela é muito dolorosa, justamente porque o que eu falei um pouco atrás. Você vai ter que fazer coisas que você não sabe fazer ou que você faz mal feito. Eventualmente você sabe até o que tem que fazer, mas não faz muito bem. O que é isso? Vou dar um exemplo. Desenhar. Eu não sei desenhar, sou péssimo em desenhar. Mas se você me falar assim, Rafael, precisa desenhar uma casa, eu consigo, vai sair horrorosa. Eu preciso me desenvolver para desenhar casas melhor, né? Claro que essa não vai ser eventualmente a habilidade que você precisa desenvolver na sua empresa, mas tem coisas que eventualmente você sabe fazer, que você é muito lento, que você é ruim, que você vai precisar ficar melhor. Então, quando a gente pensa, pô, como é que a gente consegue crescer uma organização tão aceleradamente e como que é possível que esse tipo de coisa aconteça, esse tipo de coisa só é possível se a gente tiver uma camada de liderança, se levam empreendedores que sejam, que tenham a capacidade de se transformar muito rápido. E aí, como que você enxerga os elementos para saber que você precisa se transformar muito rápido e qual é a transformação que você precisa? Você precisa ter sempre em mente que se você está num lugar de crescimento acelerado, isso vai acontecer, então você tem que ficar atento, porque você vai precisar se transformar a todo momento. E o segundo é, beleza, eu preciso me transformar em quê? Você vai ouvir de modo muito atento os feedbacks. Sejam feedbacks diretos que te passam, sejam feedbacks indiretos que você percebe dentro da companhia. Os feedbacks diretos podem ser de pares, pode ser de alguém do seu time, tá te falando alguma coisa que você não tá indo bem, ou pode ser de mentores, conselheiros, advisors. E aqui eu acho muito importante. Se você quer ter uma carreira acelerada e aprender muito, é sempre ter o acompanhamento de alguém mais experiente que já fez isso e pode te dar umas dicas do que eventualmente você está errando. E ter a capacidade de ouvir esses feedbacks, ter a humildade de entender que as coisas não estão bem do jeito que poderiam estar e que você pode virar um gargalo da companhia, é uma coisa muito importante de ter essa humildade e sentar, parar e pensar. Eu tive a sorte de, durante a minha trajetória, sempre ter essas pessoas com experiência que pudessem falar comigo e me trazer uma visão do que eu precisava ajustar, eventualmente o que eu estava errando, ou até de maneira indireta, conversando com eles, eu conseguia perceber que, pô, tô fazendo isso aqui errado. Entendi porque eu tô fazendo errado e eu preciso ser melhor, né? Então, eu acho que é fundamental. Se você não tiver a cabeça aberta para receber os feedbacks, se você não tiver com sua antena ligada o tempo inteiro, percebendo que a empresa muda muito rápido, você precisa mudar. Se você não perceber que a sua empresa está num ambiente que não só tem a questão do Product Market Fit que você tem que acertar, mas também que a macroeconomia é muito importante, você cria um ambiente que não é um ambiente propício para a empresa continuar do jeito que ela tem sido até agora. Então, de novo, eu tive uma experiência sensacional com macroeconomia. Para mim, não prestava nada atenção em macroeconomia. Esses dois eventos que eu falei, tanto a pandemia quanto a mudança da taxa de juros dos Estados Unidos, foram um tapa na minha cara para entender o quanto essas coisas são importantes. E hoje, graças a Deus, depois de tantos aprendizados, eu consegui me tornar um mentor Endeavor. Eu queria muito e aprendi muito durante essa jornada. E hoje eu tenho também a chance de mentorar muitas pessoas através tanto da Endeavor
quanto pessoas que eu conheço no dia a dia, vou conversando. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho uma frequência maior, outras menor, e eu sempre converso e passo para elas essa visão de você tem que ter na cabeça que a capacidade de transformação é super importante, ela é fundamental para você continuar crescendo, e tenha também em mente que você vai ouvir feedbacks, você vai internalizar eles, ajustar e melhorar. No entanto, lembre que, mesmo que sejam feedbacks de mentores ou de conselheiros, nem sempre esses feedbacks vão estar certos. Muitas vezes você vai ouvir até feedbacks diferentes ou visões diferentes do mesmo problema que são até antagonistas. E você tem que tomar a sua visão. Mas é importante você estar de coração aberto, né? Para poder ouvir e decidir o que você acha que faz mais sentido para você, considerando o seu contexto. Se você já passou por um tipo de experiência dessa, se você acha que você vai passar e você precisa desenvolver um pouco melhor essas habilidades, comenta um pouco aqui, a gente pode conversar. Eu tenho algumas sessões de mentoria que eu posso ajudar também, pode entrar em contato. É isso, um abraço.